Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Aleluias. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4. Versículo 21 em diante. Então disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Então disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e anunciou aquelas coisas aos homens. Vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica conosco, meu Deus. Nós clamamos, ó Deus, a Ti nessa noite, e fala o mais íntimo de nossos corações, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar. Querido, eu acredito que essa palavra que nós acabamos de ler, ela é muito impactante, porque nós vemos aqui a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Ele vai até uma mulher que não era uma mulher, vamos dizer assim, santa, estava no 5º casamento. A mulher possivelmente com a alma toda dilacerada, cheia de problemas, mas Jesus viu por trás de tudo isso. Pela sua compaixão e misericórdia, Jesus olhou por trás de tudo isso, e abertamente Jesus nunca havia se anunciado como o Messias. Você vê Jesus, né, quando os fariseus perguntaram para ele, diga o que você está vendo. Quando João Batista mandou os discípulos dele perguntar a Jesus se ele era o Messias que havia de vir, ele não respondeu abertamente, nem para João Batista. Olha, vá até o João Batista e diga as coisas que têm acontecido. Os cegos veem, os surdos ouvem, o coxo anda,
anuncia a ele essas coisas. Mas para aquela mulher samaritana, ele diz: eu sou o Messias. Ele se anuncia. Aqui eu vejo uma maravilhosa graça do Senhor sobre a vida daquela mulher e sobre a vida daquele povo que estava debaixo de um jugo de idolatria, porque Samaria havia se distanciado do Senhor, era o reino do norte. Desde o tempo em que Salomão morreu, o reino do norte se dividiu, as 10 tribos se dividiram em o reino do norte e as tribos de Benjamim, as tribos do sul é que tinha Jerusalém. Mas ali nós vemos Jesus anunciando também para os samaritanos. Por quê? Porque achou uma mulher que tinha um coração propenso a receber a palavra de Deus. Sabe, Jesus se proclama para ela, anuncia a ela aquilo que realmente ele era, e então o seu coração se enche de alegria. Ele não precisou de pregar muito. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e não se convertem, mas aquela mulher, com poucas palavras de Jesus, ela entrega o seu coração e se torna uma missionária. Ela não reteu para si, ela pegou o seu cântaro e foi até a cidade, anunciou a Jesus. Quando a gente recebe Jesus de uma forma impactante na nossa vida, a gente não consegue reter só para nós. A vontade que a gente tem é de anunciar aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele fez em nossas vidas. A Bíblia nos fala sobre aquele endemoniado gadareno, quando ele foi liberto. Ele também ficou e anunciou as coisas que Jesus havia feito. A vida dele já anunciava a transformação. Sabe, querido, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E aquela mulher foi encontrada porque ela se tornou uma verdadeira adoradora. João 4:23 nos diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? O seu espírito não é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que Ele soprou, que é o fôlego de vida. Existe uma diferença: Espírito Santo e o Espírito do homem, que é a parte que Deus colocou em nós, divina. Todo homem tem, crente e não crente, tem o Espírito. O Espírito do homem é o nefesh, é o sopro que Deus deu lá nas narinas de Adão, que permite a gente ter, né, essa alma, essa parte de Deus em nós. Por isso que cada ser humano, você procura nos 8 bilhões de seres humanos espalhados no mundo inteiro, até aquelas tribos mais longínquas, eles têm desejo e fome de adorar uma entidade, um Deus. Por quê? Porque o Senhor colocou fôlego de vida em nós. É isso que nos diferencia das demais criaturas. E então, quando ele diz que nós devemos adorar o Pai em espírito, é o que? É quando o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. Entende? No Antigo Testamento isso não podia acontecer. Por quê? Porque quando Adão peca, foi cortado o laço entre Deus e o homem. O homem foi expulso do jardim e foi expulso da presença de Deus. Eu imagino que Adão foi o primeiro pessoa que teve depressão na terra, com certeza. Porque ele viveu muitos anos fora do jardim, mas também viveu muitos anos no jardim. A Bíblia não nos relata quanto tempo que Adão ficou no jardim do Éden, recebendo a visitação do Pai, né? A visitação de Deus diariamente na viração do dia. Eu imagino os pôr do sol, né, de Adão todos os dias, o Senhor chegando, conversando, trazendo, porque às vezes a gente para
e fica assistindo algumas pessoas que têm uma desenvoltura no falar, né? Tem muitos homens na internet, na televisão, que às vezes tem pessoas que falam tão bem, né? Se expressam tão bem, dá gosto de ouvir aquelas pessoas falando, são comunicativas. Agora você imagina o Criador de todas as coisas descendo e dando uma aula para Adão. Imagina a fome e a sede que Adão tinha de conhecimento, de revelação, de presença. E Adão perdeu tudo. Adão perdeu tudo e nós com ele também perdemos. Fomos separados de Deus. Mas quando Cristo veio e ele morreu na cruz, ele restaurou o nosso acesso à sala do trono. Quando o Senhor estava na cruz, ele diz: tetelestai, está pago, está consumado. Ele está dizendo assim: olha, o cheque que era contrário a você, a nota promissória, como diz o apóstolo Paulo, que era contrária a nós, foi rasgado na cruz. Foi picotada a nossa dívida, que era impagável. Você podia derramar todo o seu sangue, você não ia pagar. O sangue de bodes, de ovelhas, não podiam anular, nem nos limpar. Ele só cobria. Diz o autor Hebreus, nos diz isso, que o sangue de bode não podia nos purificar, ele apenas cobria os nossos pecados. Mas a Bíblia diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que? O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então Deus nos chama não para uma fé rasa, mas nos chama para ser verdadeiros adoradores. Porque Deus está à procura deles, desses verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito, como eu já expliquei como é que é, e em verdade. Não tem como você adorar em mentira. A verdade da sinceridade dos lábios, daquilo que você professa. A fé tem diminuído porque o Senhor nos alertou: quando o Filho do Homem estiver próximo, quando ele estiver voltando, acaso achará fé na terra? E as pessoas estão cada vez mais rasas, menos interessadas, menos compromissadas com a obra de Deus, com o reino de Deus. Tem pessoas que tanto faz, tanto fez, vir à igreja ou deixar de vir à igreja, não importa, vai no dia que dá, no dia que quer. E não é assim a vida de um servo de Deus. Nós temos que verdadeiramente ansiar, desejar estar na presença de Deus, buscá-la de forma ímpar. Deus não está interessado numa fé aparente ou só de aparência, mas Ele quer uma fé verdadeira, profunda, madura, rendida. Ele não nos chamou para a margem, mas Ele nos chama para ir mais alto, para mergulhar mergulhos mais profundos. Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, quando a gente se converte, a gente conhece Jesus de verdade, a nossa vida muda. Sim ou não? Muda, irmão. A sua vida muda, da água para o vinho. Não tem como você conhecer a Jesus, se entregar de verdade e a sua vida continuar a mesma. Não tem como. Você vira outra pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando o texto de Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos, ou seja, eu conheci e recebi, agora eu prossigo em conhecer a cada dia. A cada dia eu busco mais, a cada dia eu quero mais. Eu não posso simplesmente estagnar na fé, paralisar na fé.
Como tem sido sua vida com Jesus? Como tem sido o seu relacionamento com Ele? É muito importante a gente analisar isso, sabe por quê? Porque no final das contas é só isso que vai fazer a diferença, porque a forma como que você vai encher a sua lâmpada de azeite depende do seu relacionamento com Ele. Quando o noivo fechou a porta e as virgens voltaram e elas se depararam com a porta fechada, sim ou não? Não foi assim? Sim ou não, igreja? A porta estava fechada. E elas disseram: deixa-nos entrar. Qual foi a resposta de Jesus? Não conheço vocês. Então, azeite está ligado diretamente a relacionamento com Jesus. Sem relacionamento não tem lâmpada cheia de azeite. Você só extrai azeite de Cristo. Ele é a fonte. Não tem outra fonte que possa encher. Então, se eu não tenho relacionamento, por mais que eu venha à igreja, por mais que eu tenha nome de evangelho, tenha carteirinha de evangelho, que eu sirvo, que eu sou crente há 30, 40 anos, mas eu não relaciono com Jesus. Eu não estou em espírito nem em verdade. Eu tenho apenas aparência de piedade, mas eu nego o relacionamento. Em vão a sua crença. Sem relacionamento não entra. Porque por mais de uma vez Jesus alerta aos seus discípulos. Ele vai apartar os bodes das ovelhas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Que triste, hein? Que tristeza. Um pai virar para um filho e falar que não conhece ele. Acaso Deus não conhece alguém? Ele conhece todo mundo. Mas aqui o conhecer é de se relacionar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus procura profundidade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não procura vozes bonitas, mãos levantadas, rituais vazios, não. Ele procura corações alinhados à sua vontade, quebrantados, verdadeiros. 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor não vê como o homem vê. Samuel ia jogar azeite sobre Abinadab, né? O filho mais velho de Jessé, chamava Abinadab. Era vistoso, alto, bonito. Samuel pensou consigo: esse aí tem presença de rei, esse tem pinta de rei. Deus virou para ele e falou assim: Samuel, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Davi não tinha aparência, era um baixinho de 1,60 m, cabelo ruivo, ninguém dava nada para ele, nem os seus irmãos, talvez nem o seu próprio pai, porque quando Samuel foi lá para ungir, o seu pai nem fez questão de chamar ele. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus está à procura de homens e mulheres segundo o seu coração. Davi pecou e pecou feio, irmão. Mas Davi tinha capacidade de se arrepender. E às vezes a pessoa está a vida inteira na igreja e não tem a capacidade de se arrepender. Tem pessoas, não entenda errado o que eu vou falar aqui. Por isso que eu quero que você preste atenção. Tem pessoas no mundo que têm mais capacidade de se arrepender do que pessoas que estão dentro da igreja. Não que elas vão ser salvas por isso, porque ela tem que se converter de verdade, que é a conversão, né?
Mas tem pessoas que têm um coração muito mais quebrantado do que pessoas que estão na igreja. Então é por isso que a gente tem que fazer esse exame introspectivo, ou seja, olhar para dentro de si e saber como que eu estou, qual é o meu relacionamento com Jesus. Porque o homem olha para o exterior, Deus olha para a profundidade do coração. Salmo 51, versículo 6 diz: eis que o Senhor agrada da verdade no íntimo. No íntimo. Não existe uma profundidade em Deus se não tiver uma verdade. Se não tiver verdade. Não existe intimidade sem arrependimento. Deus não se move onde há máscaras, falsidade. Obrigado. O profundo de Deus responde ao profundo do homem. Quanto mais profundo for a sua intimidade, mais profundo vai ser Deus na sua vida. Então é muito importante a gente buscar viver uma vida de verdadeiro adorador. Porque o raso, o crente que gosta do raso, da superfície, ele se contenta com as migalhas. A minha alma está sempre à procura de mais. Sabe, eu tenho uma vontade de fazer mais para Deus. Eu tenho uma vontade de ganhar mais almas para Jesus, de alcançar mais pessoas. Eu sempre estou buscando de Deus saber o que Ele quer de mim, o que é que Ele quer que eu faça com o meu talento. E recentemente, para a glória do Senhor, nós lançamos o nosso livro essa semana. E eu quero aqui publicamente agradecer a Deus, porque há alguns anos o Senhor já havia ministrado no meu coração que Ele nos daria alguns livros. E às vezes as pessoas pensam assim, mas pastor Roberto, a igreja é uma igreja pequena, agora inventou de escrever livro. Querido, a gente não faz isso porque a gente quer aparecer. A gente faz isso porque o Senhor nos deu uma vocação e um chamado. Então quando Deus nos dá um chamado, uma vocação, a gente não tem escolha. Eu quero desenterrar os meus dons e talentos para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse livro nasceu de uma ministração na igreja. E aí eu peguei aquela ministração, e já tem muito tempo que eu estava escrevendo, procurando, dar o meu melhor. E de repente nós encontramos algumas ferramentas na internet para publicar esse livro, porque quando a gente vai na questão, estava até explicando para a irmã Conceição, a gente publicar um livro físico não é barato, é muito caro, dispendioso. E assim, infelizmente a gente não detém os recursos necessários para que isso aconteça, mas no futuro, quem sabe? E eu peço à igreja que nos apoie nisso, intercedendo, orando, comprando o livro. Por quê? Porque é importante a gente entender isso. Porque quando a gente acredita no ministério, a gente investe no ministério. Quando a gente crê, a gente coloca recurso. Se o seu coração não é voltado, eu não entrei no evangelho para ganhar dinheiro, querido, entenda isso. Porque se fosse assim, a igreja não estava mais aberta há muitos anos, há muito tempo. Eu não entrei no evangelho para ficar rico com igreja. É por isso que até hoje eu trabalho secularmente para sustentar minha família. E se até o dia que Deus quiser e me der força, eu vou fazer isso até o dia de Jesus voltar. Sabe, mas quando você não faz, você deixa de ser abençoado.
Porque o princípio não muda. O princípio não muda. Eu fiquei tão emocionado com o testemunho da Rosa. Colocou lá no grupo da igreja. Se você não ouviu, ouça. Porque a gente fica feliz quando essas coisas acontecem, porque é bíblico, é de Deus. A honra é de Deus. A glória é de Deus. O linguajar do céu é de honra. O linguajar do céu não é de desonra, não. No céu não tem miséria, não tem ruína, não tem pobreza, não. Nós vamos andar em rua de ouro, igreja. Você está entendendo? A gente tem que mudar a nossa mentalidade em relação às coisas de Deus. A gente não tem que dar o pior para Deus, para a igreja. Não. A gente tem que dar o melhor de si e o que eu tenho, o que eu sou. Tudo que eu tenho só foi Deus, que eu tenho e sou, foi Deus que me deu. Os meus talentos, Deus me deu capacidade para escrever, vou escrever. Deus me deu capacidade para ensinar, vou ensinar. Deus me deu capacidade para pregar, eu vou pregar. E eu procuro fazer com zelo. Por quê? No dia que o Senhor diz, cadê suas mãos? O que você fez com seus talentos que eu te dei? Senhor, eu construí isso, eu fiz isso, eu preguei, eu ensinei, eu ganhei almas, muitas almas. Servo bom, vinde para o gozo eterno, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. É isso que eu quero ouvir da boca do meu Senhor, quando eu estiver na sua presença. Então por isso que a gente trabalha aqui incessantemente, e procura alcançar, né, através do livro. Hoje essa ferramenta pode ser espalhada no mundo inteiro. O brasileiro não tem hábito de leitura. É por isso que eu peço aos irmãos que orem, porque já estou traduzindo meu livro para o inglês. Pastor Roberto, Ministério Internacional Nova Aliança. Já estou no 2º capítulo traduzindo meu livro para inglês. E já vai ser publicado, já está publicado em português na Amazon e no outro site, que é a Hotmart, que é também no mundo inteiro. O brasileiro não tem costume de leitura, mas o americano lê, o europeu lê, e por isso nós vamos traduzir o livro para o inglês. E eu tenho mais 2 livros, mais que da metade pronto. Então peço aos irmãos que me ajudem. Por quê? Porque essas palavras vêm de Deus. Esse livro que nós iniciamos é um manual prático de libertação, onde nós vamos 10 capítulos. Você vai entender o que é verdadeiramente uma libertação profunda, não apenas expulsar o demônio. Como eu já ensinei aqui diversas vezes, que expulsar demônio é só a pontinha do iceberg. A libertação profunda, ela vai além das correntes. Por isso que deu o título, Além das Correntes. Fala de uma profundidade, de uma libertação profunda. Porque às vezes a pessoa assim, cortou as correntes, né? Expulsou o demônio, já está liberta. Não, porque a mente precisa de mudar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A libertação profunda exige uma mente renovada. Uma mente que não é renovada não experimentou da libertação profunda. Então, querido, deixe o rio de Deus encha a sua vida, cure as feridas. E é isso, né? Eu termino aqui essa mensagem citando o livro de Ezequiel 47, onde o profeta, o rio começa bem pequeno nos tornozelos, depois vai nos joelhos, depois vai nos lombos, e quando chega nas águas profundas, aí é a total dependência de Deus. Você já não está com o pé firme no chão, porque quando a água está no tornozelo, ainda há um controle, você ainda controla as coisas. No joelho, uma rendição parcial. Nos lombos,
existe uma força humana, né? Mas nas águas profundas você depende totalmente de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é levado para onde Deus manda. Então, deixa o rio de Deus fluir na sua vida. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 4, Jesus deu uma ordem para Pedro: Pedro, vai-te para o alto mar, porque Pedro tinha passado a noite inteira e não tinha pescado nada. Jesus disse para ele: vai-te, lança-te ao mar alto, onde as águas são mais profundas, disse Jesus. Pedro estava cansado, frustrado, sem resultados, mas mesmo assim, ele obedeceu. E na obediência de Pedro, o quê? As redes se encheram. E não poucos peixes, eram muitos e grandes peixes. Então na obediência há multiplicação. Na obediência há multiplicação. Há milagres extraordinários. Mas isso tudo nas águas profundas. Peixes grandes não viram na beira do mar. Os peixes maiores, eles estão lá no mais profundo. As maiores bênçãos são nas águas mais profundas. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé no seu lugar. Quero fazer uma oração. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que sem Ti nada somos. Deus está chamando você para águas mais profundas, para uma entrega maior, para mais intimidade. E este é o momento em que as águas de Deus, conforme Ezequiel capítulo 47, toda criatura vivente, por onde passar essas águas, viverão. Então, de onde a água de Deus passa, as águas profundas do Espírito, há vida e vida abundante. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa tocar no mais íntimo do seu coração, renovando, restaurando e curando, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplauda o Senhor e dá glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar por um instante. Eu gostaria neste momento de chamar aqui a Priscila.